Bom, pessoal, aí depois do exercício 8, vem esse outro aí, o 9 do Enem, tá? Então, vamos ler o texto. E aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados, mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, fique nela, porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada, tá? Aí, a peça Liberdade, Liberdade, encenada em 1964, apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Esse impasse é representado no fragmento pelo... Então, tem o impasse, aí tá faltando um A, tá? Foi um erro de digitação. Aí, tá? Seria a letra D de Drosófila. Conotação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores, gente. Por quê? Não é a posição, aqui na apostila tá falando assim, ó, há comparação sutil entre a posição dos espectadores no teatro e a posição ideológica dos brasileiros diante da instituição do regime militar. As palavras esquerda e direita fazem a correlação entre o ambiente vigente no teatro e o espaço, né, na sociedade brasileira. Então, gente, esse impasse aí que se apresenta, tá, em face do regime vigente, que era o regime militar, né, seria que as pessoas precisariam tomar uma posição. Só que aqui eles estão trabalhando com a posição, né, política, posição ideológica, política e a posição no teatro. Então, ele tá fazendo as duas coisas, tá? Então, seria a letra D de Drosófila, conotação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores. Beleza? Daí vem a questão número 10, a carreira nas alturas. Veja lá, a água está no joelho dos profissionais do mercado. As debilidades na formação em língua portuguesa têm levado muitas pessoas a participar de cursos de reciclagem em português nas escolas de idiomas e nos cursos de graduação. O que antes era restrito a profissionais de educação e comunicação, agora já faz parte da rotina de profissionais de várias áreas. Para eles, a língua portuguesa começa a ser assimilada como uma ferramenta para o desempenho estável. Sem ela, o conhecimento técnico fica restrito à própria pessoa, que não sabe comunicá-lo. Realmente, né, quem não tem o domínio da língua, guarda o conhecimento para si, mas não consegue socializar, não é? A competência comunicativa pode garantir a empregabilidade de um profissional. Desde o processo de seleção, as empresas buscam pessoas que saibam comunicar-se com clareza e poder persuasivo. Poder persuasivo significa o poder de convencimento. Persuadir é convencer, não é? Nas dinâmicas de grupo, além de habilidades de relacionamento e liderança, os selecionadores verificam a capacidade comunicativa do candidato. Pequenos deslizes, evitar contato visual com os ouvintes, gesticular em excesso, apresentar problemas de dicção ou vocabulário limitado podem ser fatais e pretexto para a pessoa não ser contratada. Algumas empresas solicitam redação e, pelo texto, avaliam a argumentação daqueles que pretendem representá-las no mercado. Comenta Maria Helena Nóbrega, professora da USP, tá? Bom, aí o exercício 10 fala o seguinte: nos usos cotidianos da língua, algumas expressões podem assumir diferentes sentidos. No texto, a expressão a água está no joelho remete a é a exigência de aprofundamento em conhecimentos técnicos. B.
demanda por formação profissional de professores e advogados? C, procura por escolas de idiomas para o aprendizado de línguas? D, melhoria do desempenho profissional nas várias áreas do conhecimento? E, necessidade imediata de aperfeiçoamento das habilidades comunicativas? Aí sim, é a letra E de Everaldinho. Necessidade imediata de aperfeiçoamento das habilidades comunicativas. Esse aqui, ó. Por quê? Porque tá falando justamente isso. Ah lá, ó. Tá falando lá no começo, né? A água está no joelho. Depois fala as debilidades na formação em língua portuguesa. Porque as pessoas não conseguem comunicar-se. Podem saber muito, mas não sabendo comunicar-se de nada adianta, né? Bom, e terminamos aquele módulo sobre denotação e conotação, que é o módulo número 8, tá? Que eu já tinha explicado na videoaula anterior. Agora, nós vamos para o módulo 9, que fala sobre numeral. E eu também expliquei a teoria para vocês. Agora, nós vamos para os exercícios, tá? Bom, restrições ao álcool. A gente já leu esse texto e agora eu acredito que a gente possa pular direto para os exercícios. 1. O texto anterior contém palavras que indicam quantidade. Do primeiro parágrafo, transcreva 2 exemplos. Então, tem 300, tem 500 mil e tem 1 milhão para você copiar. Se você, né, tem vários aí, você poderia copiar 2. A apostila coloca 3, tá bom? B. Transcreva o único numeral ordinal do texto. É o parágrafo 4º, tá? É o 4º aparecendo ali. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar para você aqui no texto. Parágrafo 4º, tá? C. Com base no texto, explique a expressão 13 graus Gay-Lussac. Bom, gente, trata-se da porcentagem de álcool em uma solução. De álcool, né? Bebida alcoólica, o álcool que tem na bebida. A cerveja, por exemplo, tem 5% de teor. É bem menos, né? A cerveja é bem menos potente no sentido de álcool do que outras coisas. Ó, o vinho é muito grande, ó, 13% de álcool, de teor alcoólico. Absinto, então, a bebida acho que mais forte que eu conheço, tem 43%. É muito álcool, né, gente? Esse teor é o teor alcoólico de uma bebida, tá? 2. Consultando um dicionário, você vai descobrir que a palavra grau, como muitas outras, é polissêmica, ou seja, apresenta multiplicidade de sentidos. Com certeza você conhece alguns deles. Escreva 3 frases usando a palavra grau com diferentes acepções. Então, aqui, pessoal, você pode fazer, né, cada um 3 frases. Aí já é pessoal. Mas, por exemplo, a água entra em ebulição a partir de 100 graus Celsius, né? Entra em ebulição, se eu não me engano, hein? Os alunos colaram grau no dia 12 de dezembro. Outro exemplo, tá? E assim por diante. Depois no grupo vocês podem colocar as frases, a gente vê se bate com a resposta dos colegas, se está mais ou menos dentro do esperado, tá? 3. No segundo parágrafo, os dados percentuais só não indicam que a ingestão etílica, ou seja, ingestão de álcool, seria a letra E, provoca adoecimento e morte prematuros. Isso os percentuais não indicam, tá? Letra E de Everaldinho. Aí a questão número 4 pergunta na letra A: qual o tipo de composição ou tipologia do texto? Justifique. É um texto dissertativo, gente, porque vai defender uma ideia. Todas as vezes que nós defendemos uma ideia, um ponto de vista com argumentos, nós estamos fazendo uma dissertação, tá? É um texto do tipo dissertativo. B. Resuma o conteúdo do texto. Bom,
o editor, o que ele procura fazer? Ele procura provar os malefícios do álcool. Então, ele defende que temos que ter restrições à publicidade de bebidas alcoólicas. Por quê? Devido aos malefícios desse tipo de bebida, tá? Então, ele defende o movimento Beba Cidadania, tá? Que é para despertar o governo, né? Para impor restrições à publicidade desse tipo de bebidas alcoólicas, né? Então, ele defende o ponto de vista dele, defende a tese dele. A tese dele é de que as propagandas, a publicidade deve ser regrada e deve ser restrita. Por quê? Como é que ele prova? Ele prova que ele tem razão de acordo com os malefícios que o álcool traz ao ser humano, né? 5. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância. Veja, foi vaiado pelos milhares de pessoas presentes. Quem foi vaiado? Como não está citando aí, o sujeito ele ficou oculto, nós não podemos mexer, não está incorreto, né? É alguém que foi vaiado. B. Eram textos cujos milhões de palavras nada diziam. Gente, quem não diziam nada? Milhões de palavras, não é? Então, eu posso dizer cujos milhões? Sim, porque é o milhão. O milhão. Então, são os milhões, cujos milhões. No masculino, tá aqui, ó. Vou mostrar para você com um lápis, ó. Cujos milhões. Milhões é no masculino, então não tá errado, tá? C. 1 quilate de diamante pesa 200 gramas. Isso é uma coisa que muita gente falha. Vai à padaria e fala, eu quero 300 gramas de presunto. Não existe isso. É 200, porque a gente diz o grama. 1 grama no masculino, tá? Então, tá correto. D. É provável que 1,2 milhões de eleitores abstenham-se de votar. Gente, 1,2 não saiu do 1. Se não saiu do 1, esse verbo aqui não poderia estar no plural, tinha que estar no singular, né? Então, esse daqui é que está incorreto, ó, concordância. É 1,2. Se fosse 2,2, tudo bem, mas não é 1,2, não saiu do 1 ainda. Então, não posso colocar esse verbo no plural, tinha que ser no singular, tá? Pronto. Aí, agora, vamos para o número 6. Complete os espaços com os verbos indicados nos parênteses. Cerca de 10% abstiveram-se de votar nas últimas eleições. Esse daí eu já tinha feito com vocês, né? Letra B. Apenas 1% não compareceu. Ora, é só o número 1, eu deixo no singular. Apenas 1% não compareceu a convocação, tá? C. Somente 40% das pessoas, olha lá, surfam. Surfam, porque é o número 40, gente, ó. 40 é mais do que 1, então surfam na internet. 60% dos usuários possuem, ó, para eu não ficar escrevendo, que fica muito ruim para eu escrever e filmar ao mesmo tempo, né? Gravar ao mesmo tempo. Então, ó, aqui, letra D, 60% dos usuários possuem idade superior a 35. Ó, o 60 aqui, maior que 1. 30% da população brasileira, aqui eu posso dizer é. Por quê? Porque eu estou concordando com população. 30% da população é vítima do analfabetismo funcional. Então, agora eu estou concordando com o determinante da porcentagem, tá? F. 52% da mão de obra feminina, ó, é 52, só que eu estou usando o determinante no singular, mão de obra. Então, está no mercado de trabalho. Depois vem o exercício número 7, ó. 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso, tem monitorado a qualidade do ar. Gente, esse tem é com acento ou sem acento? Esse tem sem acento.
Então, aqui, ó. Esse verbo aqui, o primeiro verbo, ó, 1,7% dos municípios brasileiros, é apenas isso, tem monitorado a qualidade do ar. É com o acento, gente, não é sem não. Sabe por quê? Porque está concordando com os municípios, com o determinante. Lembra que aqui em cima foi assim também, ó? Aqui, ó, era 52%. Então vamos colocar no plural. Não, porque o determinante da porcentagem estava no singular. Então, eu deixei o verbo no singular. Aqui é a mesma coisa, só que aqui era o contrário. 1,7 deveria deixar o verbo no singular, mas não, porque eu tenho que concordar com o determinante dele que está no plural. Por isso que o verbo vai ter que ir para o plural, tá bom? Então, é com o acento, beleza? Escrevi aí para vocês. Depois, era para você descobrir, tem vários verbos, né? Então, tá falando lá, no país, 252 estações que efetuam esse acompanhamento ambiental. Como é que eu vou saber se eu coloco tem, se eu coloco funcionam, se eu coloco existe, se eu coloco há ou instalou-se? Bom, você pode ir por exclusão, instalou-se não pode ser, porque são 252 estações, então tem que estar no plural, tá? O tem, aqui você não vai poder usar de novo, por quê? Porque esse ter não é certo na linguagem formal usar no sentido de existir, né? Funcionam, até que daria, né? Funcionam no país 52 estações, até poderia. Só que daí, por causa desse aqui, não dá. Porque aqui, por último, ó, tem que ser assim, ó. Os dados compõem, porque o sujeito do verbo é os dados, no plural. Então, o verbo tem que estar no plural. Então, a única alternativa que obedece a essa regra aí é a alternativa D de drosófila. Tem, a e compõe, certo? D de drosófila. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Concluindo, A, o verbo concorda com o número da porcentagem. Tudo bem, quando não tem determinante. Agora, B, se o número da porcentagem vier seguido de expressão preposicionada, que é o determinante que eu falo, o verbo concorda com a expressão, que é esse caso aqui, então, ó, vou grifar para vocês, tá? Então, ó, os determinantes que eu falei, ou o termo depois preposicionado que complementa a porcentagem aqui, ó. Por exemplo, aqui tá 60% dos usuários. Dos usuários é a porcentagem. 30% da população brasileira. Da população brasileira é o determinante. 52% da mão de obra feminina. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, 1,7% dos municípios brasileiros. Isso que é o determinante quando eu digo, tá? E que é isso aqui que a apostila trouxe para vocês. É expressão preposicionada, tá? O verbo concorda com essa expressão. 8. Sua vizinha, apesar de rica, só almoça em restaurantes de segunda classe. O numeral perde no contexto da frase o sentido de ordinal, porque ele não está indicando ordem de nada, está indicando uma outra coisa. Qual é o sentido dessa palavra? Gente, é o restaurante, assim, de qualidade inferior, né? De baixa qualidade. Segunda classe é nesse sentido aí que está qualificando. Depois o 9. Muitas vezes o numeral é empregado em expressões de sentido intencionalmente exagerado. Tais exageros constituem uma figura de linguagem denominada hipérbole, onde que o numeral não tem valor hiperbólico, não está exagerando. Gente, é na letra E, o único. Unicamp recebe 60 mil visitantes. Isso é verdade, é em sentido denotativo, tá? Porque todas as vezes que eu faço hipérbole é para interpretar, não no sentido denotativo, que é o pé da letra, mas no sentido conotativo. Então, ó, querer gritar 700 mil vezes. Gente, não, ninguém grita esse tanto de vezes, né? É exagero, ó. A senhora já disse isso mais de 100 vezes. Não é isso, é que tá exagerando. 86 anos e um sorriso enorme. 1000 dentes. Gente, não, né? Ninguém tem 1000 dentes.
Chorei bilhões de vezes com a canseira. Não, também impossível, tá? Exagero. Então, a letra E eu posso interpretar ao pé da letra. E depois, para preencher o cheque, então, ficou lá, ó, 14 ou 14.653 16 centavos, tá? Depois, letra B, 1.466.317 reais, tá, pessoal? E o 1, quando vai colocar, pode ser com H para evitar falsificação, que nem tá falando aí. E agora, a classificação é aquilo que eu já tinha explicado no início da aula, só copiar aí, tá bom, amados? Qualquer dúvida, à disposição. Um abraço bem apertado e até mais. Tchau, tchau!